Boa noite para todos. Ainda é boa tarde, né? Mas é boa noite ao mesmo tempo, como vocês sabem. E estamos aqui, deu uma fincadinha aqui atrás. Como vocês sabem, estamos aqui. Graças a Deus a temperatura subiu. Hoje tivemos 13 graus. Teve sol, então hoje foi um dia bom, tranquilo. Não preciso usar coisa muito pesada no corpo, né? Tô podendo usar isso aqui, ó, dentro de casa. Melhorou bastante, viu, gente? 13 graus pra gente aqui já parece que é verão. Graças a Deus, o sol tá subindo, né? Já começou a subir. Não tá tão mais baixo como estava no sul, né? Já tá um pouquinho mais alto, então já melhora bastante. Eu estava falando com a minha filha ali embaixo que eu acho que eu tô com alergia da noite. Porque durante o dia eu fico maravilhosa. Quando tem sol, tô bem, mas aí quando começa a escurecer, a garganta começa. Não tossi nenhuma vez hoje durante o dia, gente. Mas agora à noite eu já tô sentindo, sabe? Aquela coisa esquisita aqui, assim, ó. Bem aqui que eu sinto, ó. Bem aqui embaixo. Mas vamos que vamos, né, gente? O importante é que eu estou melhorando. Não sou tão ruim como eu estava há 2 semanas atrás, né? E estamos estudando o profeta Amós. Como vocês sabem, ele foi mandado para o Reino do Norte, né, para profetizar em Samaria e em Betel, que ficavam no Reino do Norte. Ele era da Judéia, mas ele foi comandado pelo Senhor para profetizar no norte. E ele não era um profeta de carreira, ele era um profeta de improviso. Deus o chamou de uma forma diferente e o comandou a ir para Damasco. O ministério dele começou enquanto ele estava cuidando das ovelhas e começou a ter visões, né? E o Senhor o mandou para Damasco. E ele foi um ministério bem curtinho, não durou mais do que 10 anos. E quando ele tentou voltar para a Judéia e continuar sua vida normal de fazendeiro, né? O, o filho do sacerdote de Betel, do sacerdote que era o professor, era o mandatário da escola de profetas de Betel, com muita raiva dele, mandou matá-lo. E o filho dele foi encarregado de fazer isso. Então, o nosso profeta Amós morreu bem novo, talvez uns 45 para 50 anos, não mais do que isso. Então, vamos lá, talvez até menos, viu, gente? Uns 40 anos ou menos. Porque naquela época eles casavam muito cedo, tinham um filho muito cedo, né? Então, não sei, devia ter uns 40 anos. Vamos para o terceiro capítulo do profeta Amós. Vamos ver o que ele diz. Testemunhas contra Israel. Ouvi essa palavra que o Senhor fala sobre vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo... Gente, deixa eu lembrar de vocês. O nome Israel foi dado pelo anjo que lutou contra Jacó quando ele estava voltando para encontrar com seu irmão Esaú e para ver o seu pai e a sua mãe, tá? Ele tinha fugido, né, para a terra de Teerã, se casou com a filha daquele qual que era o nome dele? Esqueci o nome do homem, tá aqui brincando na minha cabeça e não sai. Que ele era irmão de Rebeca. E ele era irmão de Rebeca, Labão, lembrei o nome do homem. Labão, que era irmão de Rebeca.
Então, na verdade, as esposas de Jacó eram primas dele, né. Então, quando ele estava voltando de lá, vindo para Gilgal, ele sabia que o irmão dele estava vindo ao encontro dele para matá-lo. Então ele ficou para trás, mandou todo mundo seguir, era uma média de 150 pessoas, com as crianças e tudo, com os empregados e tudo, né. Então ele mandou eles continuarem a jornada e ele ficou para trás para orar e pedir a misericórdia de Deus. E nessa madrugada, enquanto ele ficou para trás, pedindo a misericórdia de Deus e tudo, esse anjo veio para responder a oração dele. E esse anjo, depois da noite de batalha que Jacó teve com Deus, o anjo tocou na coxa, ele ficou com um problema na coxa, ele começou a mancar depois desse dia, e o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel. Jacó, que era o trapaceiro, né, para Israel, que é o pai de muitas nações. Então, pai de muitas nações, viu? Não é só de uma nação, não. A gente tem que prestar atenção nos detalhes da escritura. Então, Israel, quando ele fala Israel, ele está recebendo a Jacó, tá? Ouvi essa palavra que o Senhor fala sobre vós, filhos de Israel, ou filhos de Jacó, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quer dizer, se Israel não está de acordo com o Eterno, como é que o Eterno e Jacó podem andar juntos? Ou os filhos de Jacó podem andar juntos? Não tem como. Não tem acordo entre Deus, o Eterno, e os filhos dos homens. Porque os filhos dos homens estão quebrando a aliança que foi feita com o Eterno. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? O Senhor está dizendo aqui: eu sou o leão e vocês são a presa. Eu estou rugindo porque eu tenho a presa. Se não houvesse a presa, o leão não ia rugir. O Senhor está dizendo: se Jacó não tivesse pecado, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. É isso que o Senhor está querendo falar. Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Pois é. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? O Senhor está dizendo: gente, eu só estou fazendo isso porque vocês estão provocando essa situação. É isso que o Senhor está dizendo, querendo dizer com todos esses exemplos que ele está dando aqui, tá? Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algo mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Gente, o Senhor está dizendo: todo mal que acontece, acontece porque o Senhor faz e permite. Ele faz através da sua vara de correção, dos que ele está usando como vara de correção. Se alguma coisa acontece na nossa vida, é porque alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar. Às vezes não é nem por pecado, é por omissão. Aí o Senhor manda uma vara de correção para nos trazer para o caminho novamente. Esse é o único objetivo da vara de correção. Lembra quando o profeta Miqueias falou que o Senhor o cativeiro de Israel seria uma porta de esperança?
porta de esperança. Então, quando o Senhor nos traz uma luta, quando o Senhor nos traz uma provação, primeiro, nós estamos merecendo de alguma forma. Segundo, é uma porta de esperança para que haja essa mudança que ele quer que aconteça com aquela vara de correção. E mesmo que leve muito tempo para que esse resultado venha, o Senhor continua lá, operando, protegendo, abençoando, porque Ele nunca para de nos abençoar. O sol nasce todos os dias, nós temos água todo o tempo, temos a chuva, temos o sol. Temos o ar para respirar, então o Senhor continua nos abençoando, porque, gente, se o Senhor quisesse nos destruir, seria tão fácil. Fácil. Era só fazer uma explosão maior no sol. Nós seríamos todos queimados. Então, para o Senhor nos destruir, é daqui para ali, se Ele quisesse. Se o amor dele não fosse maior do que o nosso pecado, do que a nossa maldição. Gente, vamos imaginar uma coisa. Imagina agora, nesse exato momento em que você está me ouvindo, quantas pessoas estão sendo mortas, quantas crianças estão sendo estrupadas, quantas mulheres estão sendo maltratadas e abduzidas e estrupadas e tudo que vocês possam imaginar. Quantos assassinatos estão acontecendo justamente nesse momento? Você sabe por que a gente não fica sabendo disso? Pela misericórdia do Altíssimo, porque senão a gente enlouqueceria de ver tanta maldade. Quantos animais estão sendo maltratados nesse exato momento? Pois é. E o Senhor vê tudo, porque Ele não tem como não ver. Os anjos veem tudo, porque eles não têm como não ver. Porque os olhos deles são abertos. E apesar de tudo isso, você sabe por que nós não somos destruídos assim? Pela misericórdia de Deus. Vamos continuar estudando aqui? Sucederá algum mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus profetas. Antes que aconteça o desastre, o Senhor nos avisa. Como o Senhor não mandou Amós sair da terra dele. Amós estava muito bem, obrigada. Estava com a famíliazinha dele, estava cuidando dos cabritinhos dele, das ovelhinhas dele, das uvinhas dele, estava cuidando dos pés de figo dele, e o Senhor tirou ele daquilo para mandar para um outro lugar, para quê? Para dizer para o povo, conserta os seus caminhos. É a misericórdia de Deus, ele não poupou a vida de Amós, tentando poupar a vida de centenas. De milhares, né, na verdade, que era 40. Ontem nós vimos que a população de Israel com a capital em Samaria era de 45 milhões, né? Então, a vida de um homem pela vida de 45 milhões. Por isso ele disse, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? É isso que o profeta estava sentindo, que Deus estava rugindo, e ele ouvia o rugido, por isso que ele foi. Às vezes, quando você está em comunhão constante com o Senhor, você sente coisas e você não sabe de onde que está vindo. É o rugido do Eterno. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Olha o que eu estou falando para você, gente.
O profeta não tinha opção. Ele estava ouvindo o rugido de Deus. E ele diz aqui, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se o Senhor está mandando, como é que você não profetiza? Como é que você não fala? Não tem como. Sabe, é o mover das águas. Quando as águas movem, quando os rios vêm, você tem como impedir a enchente? Não tem. Não tem nada que impeça quando um rio desce feito louco de lá de cima, caindo pela ribanceira abaixo, não tem nada que impeça aquilo de varrer e de levar tudo. É isso que o profeta está dizendo. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazer ouvir isso nos palácios de Asdote e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes tumultos no meio dela e os oprimidos dentro dela. É isso que o Senhor estava mostrando para Amós. O Senhor mostrava o sofrimento do povo. Dizia, vai Amós, fala. Fala para os grandes lá, fala para os governadores o que eles estão fazendo com o povo. Mostra para eles o que eles estão fazendo com o povo. A misericórdia do Senhor, usando esse homem, tentando mudar os caminhos e a direção dos governadores de Samaria. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo surgirá e cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. O Senhor está dizendo que quando um leão ataca uma ovelha, e olha que estranho que ele fala aqui, gente. Eu vou repetir porque é muito diferente. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de uma ovelha. Quando o leão ataca a ovelha, o pastor vai lá defender a ovelha, a única coisa que sobra da ovelha, que o pastor consegue pegar, são as duas pernas ou a orelha. Assim o Senhor vai fazer com Israel. Quando o inimigo vier, ele vai agarrar 2, 3, 4, para que todas as 10 tribos não se percam na história. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir as transgressões de Israel, também punirei os altares de Betel. Lembra que o filho do sacerdote de Betel aqui foi lá? Por isso, porque ele estava dizendo que o Senhor ia destruir tudo. As portas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão destruídas, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Aí acabou-se o capítulo 3. Gente, e adiantou matar o profeta? Adiantou matar o profeta porque ele estava falando a verdade? Não. Mataram o profeta, mas não mataram a profecia do profeta. Por isso que todas as profecias se cumprem. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre, Ele faz.
E ele também cumpriu aqui, porque as 10 tribos foram dispersas, foram espalhadas pela terra, mas o Senhor salvou algumas pernas e algumas orelhas, viu? Escondidos, como ele disse aqui, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Gente, o que o Senhor está dizendo aqui, ó, que alguns iam escapar num cantinho do leito, iam se esconder para escapar. E ele iria proteger aquele que estava se escondendo no cantinho da cama. Isso que o profeta está dizendo. Olha os detalhes que o Senhor está dando. Olha os detalhes que o profeta deu para o povo. Quem quisesse escapar naquele dia tinha que se esconder e entrar debaixo da cama. As camas deles eram diferentes, viu, gente? Ou eu falei que ia fazer isso, não fiz, viu? É porque hoje eu dei uma saída, mas amanhã eu faço para mostrar para vocês como é que era o básico, né? Como é que eles viviam naquela época, viu? As casas. As casas eram 1 quarto, 2 quartos, viu? 3 quartos. A história de, por exemplo, de Jesus de Nazaré, né? José e Maria, quando fala assim que o anjo visitou a Maria na casa, era um cômodo, gente, um cômodo grande, né? Devia ter uns 4 metros quadrados, né? E era um quadrado mesmo, era um lugar quadrado, uma porta pequena, porque eles eram pequenos, não eram muito altos, né? E não tinha janela, viu, gente? Não tinha janela. E eles tinham só esse lugar, né? E José também tinha a carpintaria dele, que ficava na entrada de Nazaré, por onde passava as caravanas vindo do Egito e subindo para a Europa, né? Para Samaria e para Damasco, lá, né? Na Mesopotâmia. Então, a carpintaria de José ficava bem lá em cima. Lá em cima que eu falo é porque eu conheço Nazaré, então eu falo mais ou menos, né, onde que ficava. Então, e a casa deles era um lugar mais baixo, mais perto das montanhas, né? De rochedos. Inclusive tem os rochedos, tem o lugar onde provavelmente era a casa de Maria, que a gente, quando entra lá na igreja de Nossa Senhora, lá em Nazaré, você vê, né, as pedras lá embaixo, onde era a casa dela, né? A casa. Então, aí quando eram só os dois, enquanto era só Jesus, e eles ficavam assim. Aí quando começou a nascer mais filhos, aí José construiu mais um adendo, né? Mais um adendo na casa, mais um quarto. Aí depois que José morreu, que Jesus construiu mais um, tá? Jesus construiu mais um. Então a casa de Maria em Nazaré tinha 3 cômodos, tá? E em cima ficava o lugar onde as crianças podiam brincar, porque era assim, né, era quadrado, porque lá em Israel não chove muito, né, gente? Só tem aquelas tempestades grandes, mas muito pouco. Então as casas não são assim não, o telhado não é assim não, o telhado é reto. E em cima é onde eles faziam, preparavam, deixava as coisas assim, os barris de vinho, os barris de oliva, de azeite, ficava em cima. E tinha uma escadinha do lado, né? E que subia lá para cima. E Jesus gostava muito de ficar em cima, viu, gente? Ele ficava muito lá porque ele gostava de fazer trabalhos manuais, ele gostava de fazer esculturas, né? Bem que era proibido, mas ele fazia. Jesus era custoso. Ele fazia aquelas potteries, ele gostava de trabalhar com madeira e com barro. São detalhes que a gente vai estudando, né? Que é gostoso saber sobre Jesus, esses detalhezinhos da vida dele, né? Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não mudou nem um pouquinho. Do mesmo jeito que ele agia lá, ele age hoje. Então, tudo que está acontecendo no mundo, toda essa injustiça que está acontecendo no mundo, todas essas guerras, todo esse ódio, tudo tem um preço. Viu?
E só a misericórdia do Cordeiro é que impede o Eterno de nos destruir completamente. Ele continua intercedendo por nós. E o Espírito Santo continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque precisa ser. Precisa ser. Com tanta maldade que existe na Terra. Vamos continuar orando pelo nosso planeta, orando pelas pessoas que estão sofrendo. São muitas, muito sofrimento na Terra hoje. Muita gente sendo perseguida. Os cristãos estão sendo perseguidos nos países muçulmanos como vocês não imaginam. Deus tem que ter misericórdia de nós. Vamos continuar orando? Então tá, fiquem com Deus. Tenham uma boa noite aí no Brasil. Tchau, tchau.